outra queixa é em relação aos problemas de profissionais da área da saúde para atender os servidores, ou seja, os convênios, médicos, hospitais, dentistas, etc., não são os mesmos que nós temos na capital. Então, são as queixas, e fora outras queixas mais específicas de acordo com a região, nós não temos aqui a tabulação por região, relacionadas até ao ambiente físico, como eu falei, o quartinho onde ficam jogados os processos, a maneira como a pessoa precisa manusear esses recursos. Aqui nós temos alguns depoimentos retirados, então, ou das entrevistas orais, ou daquela parte escrita dos questionários, tá? Então, aqui algumas queixas. Olha lá em cima, nunca recebi um elogio. Aqui é a questão do reconhecimento, violência, que mais? Funções abaixo da minha capacidade, sou pessimamente avaliado quanto a isso. Significa o quê? A pessoa se ressente. Aqui eu quero fazer uma ressalva. Muitas pessoas que fazem o concurso para a justiça, para o Poder Judiciário, seja qualquer uma das 3 instâncias, ou tem a formação em direito, ou em seguida vai cursar direito, enfim. E existe um determinado equívoco quando a pessoa passa num concurso para técnico, ela sabe, entre aspas, e aí tem a situação objetiva e subjetiva que tem que ser levada em consideração. Bom, eu sei que eu estou fazendo um concurso para o cargo de técnico, ok? Ok. Qual será a minha atividade? Essa e aquela. Ok. Eu não vou ser um advogado lá no Poder Judiciário, lá não sei aonde. Eu vou ser um técnico administrativo. Porém, subjetivamente, existe sempre o desejo de atuar naquela área onde eu fiz formação, até porque eu estou convivendo com isso diariamente. De repente, eu até estou ajudando a escrever, não vou dizer sentenças, mas, enfim, eu estou ajudando, auxiliando a elaborar material que seria da alçada de alguém com formação em direito. Então, como é que fica? Aqui nós temos, nesse depoimento, funções abaixo da minha capacidade. Eu não estou dizendo que é a questão desta pessoa, mas isso lembra outras pessoas que também falaram. Ó, então, aqui uma pessoa que fala em avaliação, está pedindo, está sugerindo. Aqui nós passamos para outros questionários, então o bem-estar laboral geral, o Maslach Burnout e o General Health e o Self-Reporting. São 3 questionários, 4 nós temos aqui, que também nos dão médias relativamente boas, exceto aqui, ó, somatização, alienação. Não é de alienação de enlouquecer, tá, gente? A gente já fala disso aqui. O fator efeitos colaterais, ou seja, de adoecimento, está com médias menores. Os outros estão razoavelmente altas. Vejam, competências, que é onde o sujeito, ele se avalia, ele em relação àquilo que ele faz. Então, ali nós temos as médias maiores. Os riscos de burnout, o NBI aqui, ó, embaixo, nós temos de 1 a 7 pontuações mais ou menos na média, um pouco abaixo, com exceção de eficácia. De novo, quando eu estou falando, quando o sujeito fala dele, nele, na sua capacidade, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, ele avalia lá em cima. E os outros também nós temos, vamos ver isso aqui, ó. Aqui dá para ver melhor quando a gente vê a quantidade de pessoas que avaliam abaixo de 4. Tá? Então, nós temos um volume maior avaliando acima de 4, por isso que a média ficou elevada, mas não podemos desconsiderar esse pessoal aqui, ó, que se vê em situação mais complicada. Então, nós temos uma situação relativamente confortável, como nós colocamos ali,
mas um desvio padrão relativamente alto. Então, em torno de mais de 1/4 das pessoas que responderam não estão bem. Elas manifestam seu mal-estar no trabalho. O bem-estar psicossocial, também nós temos uma média relativamente alta, um desvio padrão que não é baixo também. A situação de bem-estar, certo? A maior parte é relacionada às competências, é aquilo que nós falamos antes. Sobretudo, uma visão otimista relativamente às suas capacidades, à sua utilidade, à sua eficácia, valores morais e possibilidade de êxito na carreira. Isso é um valor muito forte, isso é uma crença, não sei se eu posso colocar no âmbito da crença ou eu coloco no âmbito da esperança, de que eu vou conseguir, eu vou ficar aqui porque eu vou conseguir, eu tenho espaço aqui no tribunal para crescer. Isso também. Outra questão é assim, eu sou componente de uma elite dos trabalhadores brasileiros, porque eu fiz um concurso no qual é extremamente difícil de passar, eu consegui. Então, a gente segue. Aqui nós temos mais questões também relativamente à média. As condições singulares também são elevadas, não vou me alongar nessas telas. Efeitos colaterais, que é aquilo que a gente falou antes, que são os valores menores, as valorações menores, 3,86. Se nós pegarmos esse 3,86 menos 1,33, lembra que o desvio padrão tanto faz, ele vai para a esquerda ou para a direita, nós temos aqui um número bem baixo. Então, ele entra na questão já da doença, do desgaste emocional, do esgotamento físico e mental e o adoecimento. Então, aqui, basicamente, as pessoas citam os problemas básicos. E aqui entram também os transtornos de ansiedade, as depressões e outros sintomas dessa espécie. Aqui, de novo, alguns depoimentos, instabilidade, problemas de saúde, labirintite, enxaqueca, dores musculares, o tempo, essa pessoa se queixa do tempo, piora de qualidade de vida, tirando o tempo de dedicação à família, lazer, estudos. Aqui, outra pessoa fala da pressão para trabalhar fora de horário, o que é contraditório à sua função, ao próprio Tribunal Regional do Trabalho, que julga as ações trabalhistas de todas as instituições, as empresas, de maneira geral. Então, na verdade, um paradoxo isso, é bem complexo para esses servidores. Sobrecarga. Aqui, de novo, as unidades do interior, cargo de chefia, o critério, as avaliações. Então, as pessoas falam disso. Burnout. Aqui, o que aparece no final? Se a gente olharmos a pontuação geral, os componentes. Nós temos uma dose alta de sobrecarga e sofrimento psíquico, que acompanha o esgotamento físico. E uma relativa presença de cinismo. É interessante essa palavra, porque cinismo aqui não é aquele que a gente vê no dicionário. Tá? Ele é usado nesse questionário pelos autores para indicar uma atitude de indiferença e distanciamento cognitivo e emocional com respeito ao trabalho e à instituição. O que significa isso? A pessoa se desliga. Tá bom, eu vou fazer, mas eu vou fazer só o mínimo necessário para não sofrer sanções. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Essa instituição já não me diz mais nada. Era o meu sonho, eu investi, eu reinvesti, eu fiz, e ninguém me enxerga. Como um depoimento de uma pessoa que diz, antes que a gente passou, eu estou subaproveitado, eu estou fazendo além da minha capacidade, eu sou tem gente que fala, eu sou um digitador muito bem pago, e etc, etc. Então, aqui nós já temos... desculpa, eu passei mais uma tela. Aqui nós temos um problema. Então, o que está na região do 1... Oi,
Estamos com 5 minutos, então vamos lá. Aqui nós temos um quantitativo de pessoas que se percebe com um nível elevado de problemas e estão perdendo o interesse pelo seu trabalho. Essas pessoas já estão dentro da zona crítica de burnout moderado e outros já médio-alto. Outros fatores estão corroborando essa situação. Então, nós temos problemas, sim, sérios. Por quê? O que vai acontecer depois? Essas pessoas vão entrar em licença, não vão trabalhar, vão começar a sair e vão sobrecarregar os outros colegas. Aqui, rapidamente, a diferença entre os grupos. Mulheres mais suscetíveis, embora mais assumem mais as coisas, menos condições subjetivas de dizer não, mais mãezona, lembra a figura da mãe? Os filhos vão chegando, eu vou assumindo, vou adotando, então são as que mais adoecem, pelo menos no grupo de pessoas que responderam. Idade, os servidores com mais idade valoram melhor as escalas de desenvolvimento, carga de trabalho e demandas físicas, ou seja, tem uma percepção melhor acerca do seu trabalho do que os mais jovens. Interessante isso. A gente poderia lançar uma hipótese de que essas pessoas já desenvolveram alguns mecanismos de defesa ou meios de resistência, estratégias de resistência para continuar. Bom, falta tanto tempo para eu me aposentar, eu estou aqui, eu ganho X, eu tenho isso, tenho aquilo, são os meus benefícios, então quando der o meu tempo, eu vou me embora e tudo bem. Então, essa pessoa é aquela que lá no outro questionário responde, né, na escala de cinismo que a gente mostrava antes, e que está respondendo com índices mais baixos. O pessoal com cargo de chefia também tem uma visão mais positiva em função, basicamente, da sua eficácia e autonomia. Não estamos dizendo aqui que são todos, porque nesse universo de respondentes com cargo de chefia, nós temos pessoas doentes também. Tá? Antiguidade no trabalho também. Menores níveis de desgaste. É aquela história ali da idade, né? Menor sintomatologia. O que mais que nós temos aqui? Aquilo que nós falávamos inicialmente. Nós temos 2 grupos aqui no TRT. Um que se percebe em boas condições, em condições normais. Não, meu trabalho é legal e tal. E outro grupo que se percebe menos satisfeito em situação de adoecimento. Aqui os depoimentos de pessoas que são do grupo que se percebe muito bem, não tenho problema, eu estou bem, está tudo tranquilo, eu gosto do que eu faço, etc, etc. Depois eu vou deixar essa apresentação para vocês, aí vocês podem ver com mais calma. Nosso tempo é um pouquinho curto. Aqui uma que chama atenção. Adoro meu trabalho, mas aguardo com ansiedade minha aposentadoria. Por que essa pessoa diz isso se ela adora o trabalho, né? Então, essa pessoa, isso aqui foi uma observação por escrito, a gente não teve a oportunidade de aprofundar um pouquinho mais. Que mais que nós temos aqui? Agora, aqui alguns depoimentos aí do outro grupo. Por exemplo, a sobrecarga. Certo? Trabalho para casa nos finais de semana. Aqui não considero o trabalho exaustivo ou sobrecarregado, porém, aquela questão do estímulo é repetitivo, formal, sem desafio, sem estímulos à criatividade. Então, essa pessoa fica porque tem um bom salário e tem estabilidade. Né? Em relação aos outros demais trabalhadores do Brasil, eu estou bem, então eu fico. E a última, que é um pouquinho mais séria, tenho a impressão que esse emprego virou um triturador de ossos, músculos e cérebro. As metas cada vez mais austeras nos remetem, sim, a uma verdadeira escravidão e através de uma cadeia que vem de cima. Nós, na ponta, estamos cada vez mais exaustos. Então, isso nos faz pensar, o que está acontecendo aqui, né? Palavras-chave, já estou fechando, Sérgio.
experiência no trabalho. No final, tinha uma questão que a gente pedia: defina em 4 palavras-chave a sua experiência de trabalho. Então, aqui, nós vimos um volume, enorme de palavras positivas, eu não citei todas, e poucas palavras negativas. Significa que o servidor ainda acredita, tem esperanças na instituição e na sua capacidade. Não, está ruim hoje, as condições não estão legais, mas vai mudar. Eu vou conseguir. Então, ele joga um pouco, ele assume e um pouco ele joga para a instituição. Então, ele fica nesta gangorra de que um dia vai melhorar. E o que nós vemos aqui de negativo é o que as escalas de avaliação já nos mostraram. Questão de violência. Nós falamos em violência psicológica, né? Então, aqui, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, aqui é um conceito de violência, nós poderíamos pegar outros, né? Então, aqui vamos ressaltar lesão, morte, dano psicológico, que é basicamente o que nós vemos aqui. E aí, a questão 15 do nosso questionário, a gente pedia para a pessoa valorar entre 1 e 7, se ela está vivendo ou já viveu alguma situação de violência. Nós tivemos aqui na Justiça do Trabalho a média 2,62, com um desvio padrão elevado, 1,9. Então, se nós somarmos esse mais esse, nós teremos um número alto. Significa que nós temos casos que podem numericamente ser escassos, ou de pessoas que não falam, não reclamam, não se queixam, não têm coragem, mas que são significativos e necessitam de um pouquinho de atenção. Né? E as considerações finais, então, aqui nós temos 2 percepções. Uma positiva otimista, está tudo bem, e outra inconformista ou proativa, mas poderia e deveria ser melhor. E nós teríamos ainda uma terceira, que é das pessoas que já estão se afastando, já estão naquele bloco dos 30%, em torno do adoecimento e do momento de afastamento das suas funções laborais. Então, aqui, situações de conflito e tal, e a tendência é o agravamento desse quadro em curto e médio prazo. O que vai acontecer com esse agravamento? Hoje, as pessoas já executam com dificuldade as suas atividades laborais, tendência a se afastar dos postos de trabalho para tratamento de saúde, salvo exceções, tem pessoas que vêm trabalhar doentes. E aí, em curto espaço de tempo, nós teremos no mínimo 2 resultados. Primeiro, redução da capacidade, redução do quantitativo de servidores pelos afastamentos, absenteísmo, e a partir daí o comprometimento na qualidade dos serviços prestados à população, e, em decorrência, os que estão trabalhando, os que permanecem, são sobrecarregados e acabam entrando também nesse processo de adoecimento, num círculo vicioso. Então, aqui, considerando que nós temos uma instituição cuja missão, metas, enfim, é prestar serviço de justiça ao cidadão, se nós reduzirmos o quantitativo de servidores, se nós tivermos servidores sobrecarregados, fazendo horários alongados, etc., 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 nós, obviamente, não teremos um serviço de justiça ao cidadão conforme está apregoado, enfim, é esperado pela população, pelo governo federal, enfim, pelos próprios servidores. É isso, gente. Obrigado. Aí depois, no debate, a gente conversa um pouquinho mais.